Qual que é o lema desse ano nosso? Despertar do sobrenatural. Isso é o nosso lema. Bota aí. O despertar do sobrenatural. Deus, para fazer na nossa vida, Ele precisa que nós estejamos preparados para receber. Ninguém recebe nada que não está preparado para receber. Uma casa, para receber móveis novos, ela tem que estar limpa, né? Tem que ter chamada Lima Clean, né? Quem conhece a Lima Clean? Ela está conhecida, tá vendo, né? Tem que chamar a Lima Clean. E na Lima Clean eles vão lá dar aquela geral na casa, fica tudo cheirosinho. Aí você pode ir nas lojas, né, com a sua esposa e deixar ela escolher os móveis. Só uma, as outras não vão ter, né? Na verdade, a mulherada pode fazer compra, que é uma coisa que elas gostam muito. Quando não tem dinheiro, compra na Temo, mas quando tem... Mas, irmãos, e nós estamos justamente nesse processo de limpar a casa para receber o que Deus tem para nós. Amém. Quando nós falamos de pensamentos tóxicos na semana passada, quantos de vocês durante essa semana pensaram em muitos pensamentos que vocês têm, descobriram coisas na sua mente que estava guardada e que você sabe que traria para você um resultado de continuar com esses pensamentos de uma vida corrosiva nos seus relacionamentos? Vocês pensaram nisso ou não? Só a Rita? A Rita pensa até demais, né? Até eu fico cansado, tanto pensamento tem, mas tadinha. E ela um dia pediu para mim também, ela falou assim, vai com calma que você viaja tanto que eu estou cansada de correr atrás para tentar resolver as coisas para você, né? Então é o seguinte, quando nós pensamos demais, nós adquirimos esses pensamentos de várias fontes. E muitas delas, o mundo traz e coloca na nossa frente essas fontes. E nós absorvemos mais isso do que aquilo que nós precisamos absorver para ter uma vida feliz. E aí quando a gente pensa, a gente leva, talvez deixa descer para o coração, e esse é um problema sério. E quando desce para o coração, tanto em Mateus capítulo 12, 34 e Lucas capítulo 6, 45, fala que a boca fala do que? Vocês sabem, né? Mas não começa no coração, começa nos pensamentos, começa na mente. O maior ataque de Satanás é na nossa mente. Por isso que Romanos 12, 1 fala que nós devemos transformar por causa do nosso entendimento. E o entendimento da palavra é que vai trazer vitória na nossa vida. Então nós temos que acordar para isso e não deixar que esses pensamentos tóxicos desçam para o nosso coração. Porque muitos de nós, todos nós, já deixamos descer coisa para o coração. E quando nós reagimos com palavras, as palavras que saem da nossa boca, ela vem daquilo que a gente deixou entrar no nosso coração. Então, não é proibido ver coisas, não é proibido assistir televisão, não é proibido ter telemóvel bom, não é proibido, não é proibido. Mas se o que vem de lá é tóxico, nós temos que ter uma coisa chamada domínio próprio, que está em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito Santo. E nós temos que aprender a desligar. Por exemplo, eu, durante esse jejum, eu não estou assistindo Reels, aqueles filmezinhos, aquelas coisas, de jeito nenhum. Tem hora que dá vontade de ver uma coisa engraçada, um irmão manda, né? Aí quando eu levo o dedo, eu lembro, falo, eu fiz um propósito com Deus. Para quê? Para que a minha mente fique limpa de qualquer informação que chegue de fora. Quer dizer, não tem jeito, porque a gente vive no mundo, né? Não tem como, né? A gente ouve pessoas, a gente conversa com pessoas, mas a nossa mente tem que estar protegida. E nós temos que olhar para isso, para que nós possamos vencer, senão nós nunca vamos vencer. Porque a gente vai sendo influenciado e quando vê que ele desceu para o coração, lembra do cara que estava dirigindo, chegou bravo na igreja, contou para o irmão, porque o outro fechou ele, e o irmão queria pegar o carro do irmão e correr atrás do outro para bater nele, né? Quer dizer, pegou a dor do outro, porque deixa descer para o coração as coisas. Então nós temos que proteger o nosso coração. Então, tanto em Mateus 12, 34
E Lucas 6,45 fala que aquilo, né, que a boca fala, ela vem do coração. Nós falamos de pensamentos, hoje nós vamos falar de palavras. Uma coisa sempre ligada com a outra. Pensamentos tóxicos, palavras tóxicas, as nossas ações serão corrosivas. Por que há muito divórcio? Irmão, eu e Rita, a gente tem que se controlar. Ela é colérica, por temperamento. Eu sou sanguíneo. A gente já devia ter se matado já há muito tempo. Porque um sanguíneo com um colérico é briga. E a gente, tem hora que a gente morde, fala o que não deve, mas a gente volta e pede perdão. Uma das coisas que nós não deixamos é dormir, sabe? A coisa em cima da peneira, que passa tudo, né? A gente vai e resolve a coisa, mesmo que doa. E eu vou falar, dói mais em mim, que sou mais difícil, do que nela. Tadinha, ela sofre muito comigo também. Mas, entende? Todos nós temos isso. E as nossas palavras, elas têm um problema. Elas dão uma coisa que chama legalidade para Satanás para agir na nossa vida. Quem quer que Satanás age na sua vida? Ninguém. Então, as palavras são tipo uma assinatura, mas o que nós temos que entender é isso. A palavra, a mão. Uma vez eu comprei um carro de um senhor aqui em Portugal, e ele falou, o preço do carro valia 20 e tal mil euros, ele me vendeu por 14 mil, e eu falei para ele, eu te dou 7 agora, isso muitos anos atrás, eu te dou 7 agora, e te dou os outros 7 daqui a 30 dias. E ele falou, não, dia 30 você busca e paga tudo. E ele pegou na minha mão, igual eu peguei do Michel, ele falou, negócio fechado. Passou 15 dias, ele me ligou, ele não me conhecia, porque ele me conheceu no dia do negócio. Ele falou, senhor Aguinaldo, é negócio de homem? Eu falei, é. O senhor quer os 7 mil agora para garantir? Ele pegou e falou para mim, não, é porque tem um cara na minha porta dando 22 mil nela em dinheiro, mas eu te dei uma palavra. E depois ainda cheguei lá, ele me deu 1.000 de presente para fazer a revisão do carro. Olha só o tanto que Deus é bom. Você entende? Ele te deu uma palavra. Então a palavra tem poder. A palavra, ela dá legalidade para Deus agir na tua vida. Sabia? Que você que permite Deus agir ou não. E ela dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. Então a palavra é muito importante. Eu quero começar com um texto, né? Depois eu vou citar algumas palavras, mas eu quero começar com um texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 4 a 8, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. O que diz aqui? Regozijai-vos. O que é? Viver uma vida feliz no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem quer o coração guardado e os pensamentos guardados? Essa paz que excede todo entendimento, é Deus que dá, é em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Fala comigo, nisto pensai. Então Deus está nos dando uma lista aonde a gente deve colocar os nossos pensamentos, para que as nossas palavras não sejam tóxicas, ok? E a nossa vida não seja corrosiva, tá? Então assim, quando nós olhamos para essas palavras, olhamos para o que Deus diz, se nós vivermos de acordo com o que Deus diz, fala, nós vamos ser felizes. Nós vamos ser realizados. Não quer dizer que tudo vai dar certo, porque no mundo tereis aflições, mas quando eu olho para a palavra de Deus, diz que Jesus disse que Ele venceu o mundo. Então eu posso vencer também, ok? Então assim, mesmo que tenha aflições, Jesus venceu. A palavra, ela é a resposta para nós. E essa é a palavra de Deus. Aparece uma palavrinha aqui que vocês talvez prestaram atenção, chama equidade. Eu gosto muito dessa palavra. Porque equidade é quando você abre mão de tudo que é urgente para aquilo que é prioritário. A gente vê isso de vez em quando nas urgências, quando você está com criança na urgência, e ela está com a febre alta e você está muito preocupado, e chega uma ambulância, né, com uma coisa que se torna prioritário na frente daquele que é o seu problema. E você vai ter que aprender ali, Deus está te ensinando a ter paciência de saber que há prioridades na vida.
acima do que é urgente. Nós achamos que o nosso é mais importante, né? Mas o cara acabou de ter um acidente, chegou no hospital, né? E você está com a criança com febre. Quem que você acha que o médico vai atender? Porque a prioridade torna a coisa mais importante para ele, né? Eu vi uma coisa que eu gostei muito, é Davi, né? Davi, ele vai levar queijinho, né, para os irmãos que estão na guerra. Ele está levando comida para os irmãos. E aquilo era uma necessidade que os irmãos tinham. Quando ele chega na guerra, ele descobre uma prioridade, que era vencer Golias, e ninguém tinha coragem. O que ele fez? Ele largou a comida aqui com os caras e foi lutar e vencer a batalha. E eu vou voltar naquilo que eu falei domingo passado. Davi, quando lutou com Golias, ele lutou com quantas pedras? 5. Mas ele só tirou uma. E quando ele rodou a fundo e acertou na testa de Golias, Golias caiu. E ele podia ter falado, está vencido e ir embora. Só que Golias não estava morto, ia levantar. Porque a Bíblia diz que ele pegou a espada de Golias e cortou o pescoço de Golias. Ele matou o negócio uma vez por todas. E o que eu quero te dizer é que tudo aquilo que a gente ora, que a gente determina, que a gente expulsa da nossa vida, tem que ser de uma vez por todas. Você tem que pegar a espada, cortar o pescoço do mal e falar, e não voltar mais no assunto. O diabo vai tentar te lembrar, mas você não pode voltar mais no assunto. Porque se você voltar no assunto, você não usou a espada. Você ficou na pedrinha. E na pedrinha, Golias podia ter levantado novamente. E ninguém quer que Golias levante na nossa vida. Isso foi do nada, Deus começou a me falar essas coisas, um dia que a Rita estava falando e citou essa situação. Quando ele falou, eu falei, uau, ele destruiu todo o mal que poderia exterminar, que poderia levar escravo todo o seu povo, imagina. Então, quando nós lutamos, nós temos que lutar, determinar, matar com o assunto, e o assunto tem que morrer. Como diz a Rita, vai para o arquivo morto, ok? E no arquivo morto, ninguém pode entrar. A Bíblia diz que Deus lança os seus pecados, sabe, as suas iniquidades, suas coisas, no fundo do mar. Você tem que pôr a plaquinha lá, proibido pescar. Toda vez que você chegar, você tem que ler a placa. Porque tem gente que gosta de pescar em coisa errada, né? E nós temos que acabar com isso. Então, equidade é quando você põe as coisas que são prioridades. Por exemplo, nós estávamos falando aqui sobre o ADN, hoje de manhã. Eu estava com um grupo ali, falando sobre o ADN da igreja. E quando falamos de família, tem gente que pega a família e fala assim, a minha família é a minha prioridade. Desculpa, errado. A prioridade é Deus. Deus está acima de todas as coisas. E aí ele fala assim, eu vou pôr meu filho de castigo da igreja. A Rita já falou isso várias vezes aqui, nós já falamos várias vezes, né? Porque ele portou mal. Mas para a escola você obriga ele a ir, onde ele vai aprender coisas que não deve. Não posso falar muita coisa, está gravando, né? Ele vai aprender coisas que não deve. Aprende coisa boa e coisa ruim. Mas você não obriga ele a ir. Mas aonde ele aprende só coisa boa, você não obriga. Qual que é a prioridade? É Deus ou é a faculdade? Eu perguntei hoje, brincando aqui com o pessoal da DN, eu falei, que um dos nossos valores é amar pessoas a nossa paixão. Se amar pessoas é a coisa mais importante da nossa vida, então, se eu formo em medicina, eu formo em medicina para quê? Para cuidar de pessoas. Se não tem pessoa, né? Então não adianta nada eu estudar muito se eu não houver o foco no relacionamento. E se nós crescermos em Deus, dentro do que está falando Filipenses aqui, com esses pensamentos, e esses pensamentos contaminarem o nosso coração, e não outras coisas, nós vamos fazer aquilo que realmente dá resultado na nossa vida ou não. É uma decisão nossa, irmãos, tá? Ok? O inimigo não quer isso. O inimigo vai te lembrar dos seus erros. O inimigo vai te lembrar do seu passado, né? Eu converti com quase 30 anos. Assim, durante muitos anos foi muita luta na minha mente, do meu passado. Até que um dia, eu sentado na beira do rio Tapajós, eu pus os pés dentro da água e eu comecei a falar, Deus, por favor, eu já decidi servir o Senhor, mas tira essas coisas do meu coração. E foi um ventinho, como se tudo fizesse novo. É tão gostosa. Deus pode mudar o seu coração, limpar tudo. Sabe, o seu passado você tem que eliminá-lo. E evitar até pensar nele em certas coisas. Você pensa nas coisas para que você possa fazer o bem. Se você pensa e te traz angústia, tristeza, amargura, crítica, qualquer coisa assim, ira,
tem que eliminar o seu passado. E eu tenho uma luta comigo, porque a minha esposa me ajuda muito nisso. E pior que eu fico bravo com ela quando ela está me ajudando nisso, tá? Mas aí depois a gente ora, sorri, ela faz aí ela me quebra todo, não tem jeito. Mas o que acontece é que nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Tá bom? Para que não desça para o nosso coração. Esse é o primeiro ponto, é não deixar descer para o nosso coração. A luta é aqui. Por isso que a Bíblia diz que você usa o capacete da salvação. O capacete protege a sua cabeça, a sua mente. Ok? Por isso que você anda com o escudo da fé. Para você fechar contra os dardos inflamados do maligno. Os dardos vêm aonde? Na mente. Então você levanta o coisa. Por isso que você anda com a couraça da justiça para proteger o seu coração. Tudo em Efésios 6, tá? Depois vocês lê lá. Efésios 6:10 fala disso. Então nós temos que entender essas coisas. E eu queria falar algumas palavras tóxicas aqui, só para vocês lembrar, porque eu acho que vocês sabem todas, né? Olhar até, eu só vou ver no sorrisinho, sabe, gente? Vocês, assim, né? Porque sabe, né? Irmãos, uma das coisas, eu estava assistindo uma neurocientista, até mandei para muitos irmãos aí que eu mando no meu grupo, né? Tá? E eu queria que você assistisse. Uma das mulheres que eu pirei, eu vi a mulher, sabe? Muito inteligente. E essa senhora, ela falou uma coisa muito interessante. É uma menina nova, da idade da minha esposa, mais ou menos, 40 e poucos anos, né? Ela é gatinha assim, minha esposa, né? Aí o que acontece? Ela era filha de um pedreiro e de uma dona de casa. E era como filha do pedreiro e dona de casa, ela poderia ser uma menina que falasse, eu não tenho futuro. Mas o que ela disse, e hoje ela é contratada pelos Estados Unidos para trabalhar para o governo americano. Quando ela pediu o green card dela, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir no mundo, é a autorização para ser americano, que ela pediu para ser. Ela falou, eu não tive dificuldade, porque eu já sabia que eu ia ser. Por quê? Porque ela disse que quando ela era criança, o pai dela e a mãe dela, cristãos, além de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, usavam palavras de que ela poderia fazer qualquer coisa na vida dela, desde que ela cresce e construísse. E ela acreditou naquilo. Então, é PhD em doutorado e mestrado em um punhado de coisa. Foi falando tanta coisa que eu já esqueci, tanto mestrado que ela fez, coisa. E eu fiquei olhando para aquela miúda assim, né? Olho minha esposa, né? E olhando para ela e vendo que as palavras que foram ditas sobre ela criou no coração dela uma dimensão de crescimento muito grande. Para ela ser convidada pelo governo americano para trabalhar no governo americano. É uma das coisas que a gente sabe que é das mais difíceis que tem. E ela fala, tudo isso foi por causa do que meu pai e minha mãe me diziam desde a infância. Do que eles profetizavam sobre mim. Muitos pais, e eu não sou daqueles que ouvi isso, né, como criança também, você não consegue, você não pode. Muitos de nós olhamos para nós e sentimos a falta do apoio dos nossos pais. Sim ou sim? Eu jogava futebol e eu não era ruim, meus irmãos, eu era muito bom. O povo pagava para me levar, para jogar para eles, os futebol amador da minha região, hotéis, coisas. O pessoal falava, como é que você conhece tudo? É porque os caras levavam para jogar, eu era muito bom, na minha posição. Mas eu não tinha apoio dos meus pais. E eu desisti daquilo. E eu sei, na época, hoje eu não tenho mágoa com isso, eu só estou contando para vocês. Mas eu desisti porque eu sentia que eu não tinha apoio dos meus pais. Isso não dá certo, isso não te dá dinheiro, isso não te constrói, entende? Percebe? Você não vai conseguir. Palavras tóxicas que entraram e eu com 23 anos eu abandonei tudo. Senti frustrado, quando eu me converti eu curei dessa frustração. Ok? Qual de nós não teve alguma palavra de alguém, de um amigo, de uma pessoa importante na nossa vida que eram palavras tóxicas na nossa vida? Então, palavra de fracasso, que é a primeira que eu pus aqui, eu senti ela bem na pele. Quando eu falei pela primeira vez, eu ouvi muitas vezes que eu nunca ia conseguir mais montar empresas e negócios. E eu pensava, eu lutava contra aquilo. Mas quando eu me converti, Deus curou essas coisas dentro de mim. Ok? Que você é culpado de coisas, que o erro é teu. Você sabia que o erro nunca é nosso, né, amor? O erro nunca é meu, desculpa, tá, amor?
mas é sempre eu que estou errado. Né? O erro nunca é nosso. Já viu briga de marido e mulher? Principalmente o homem é muito orgulhoso. Né? Meninas não levantam o estupim, não, porque as mulheres têm os seus defeitos também. Tá? Mas assim, o que acontece? Mas é muito orgulhoso. Ele não assume a derrota, ele não assume que ele está errado. E eu tenho muita dificuldade nisso, eu quero saber de vocês, eu confesso para vocês. Eu luto com isso todo dia. Né? E graças a Deus, Deus está mudando. Né? Pena que a gente é muito... pau que nasce torto. Mas como é que é o ditado? Pau que nasce torto? Ah? Pois é, mas... Como é que era aquela música, amor? Vem cá cantar para nós aquele pedaço. Vem cá, amor, vamos fazer uma coisinha de legal aqui. A Rita quebrou a casa de um ribeirinho com essa musiquinha. Foi. Ela estava lá no ribeirinho cuidando de criança. E aí a música era? Vizinho torto. Vamos lá, todo mundo em pé, vai lá, todo mundo em pé, vai lá. Vai lá, todo mundo torto agora, quer ver? Vai lá, vai lá. Vai lá, 1, 2 e... Havia um homenzinho torto. Torto. Jesus endireitou. Pode sentar, pode sentar. É só para brincar. É isso mesmo. Vai com esse negócio com Jesus que pau que nasce torto, permanece torto, que Jesus era carpinteiro. Ele vem limpando tudo, né? Né? Ouvi expressões como é impossível para ti. Você nunca vai conseguir. Falar aqui em cima era impossível para mim. Ouvi muito isso. Ok? Hoje eu rio disso. Tem que falar, está na hora, tem que parar, né? Entendeu? Né? Nunca vai dar certo, você é burro, você não consegue, coisas assim. Aliás, o problema é você. São alguns, né? Fraco. Nasceu pobre, vai morrer rico. Nasceu pobre. Irmãos, é muito interessante, porque nós tínhamos um ditado na minha cidade que é assim: como é que está o seu dia? O pessoal fala assim, se melhorar, piora. Você já viu uma coisa que melhora, piorar? Vou falar para cá agora. Se melhorar, piora. Você já viu uma coisa que melhora, piorar? Já? E por que a gente aceita? E por que a gente diz? Quando a gente brinca com coisas, você tem que tomar cuidado com o que brinca que você fala. Você está dando autoridade no mundo espiritual sobre a sua vida. Entendeu? Então, assim, os meus vizinhos, tem um lá que quando eu saio, abre a porta, ele está na porta dele, ele mora do lado, assim. Quando abre a porta, ele, vizinho, se melhorar, melhora, né? Eu, isso mesmo. Entendeu? Porque a gente se torna conhecido por aquilo até que a gente fala. Como é que está a sua vida? Se melhorar, melhora. Sempre melhorando. Já viu a coisa que melhora fica ruim? Não tem como, queridos. Né? Agora, da onde vêm essas informações da nossa mente? Já falamos semana passada de Satanás, é o principal estrategista disso. Lança dardos na nossa mente, ele tenta jogar palavras, até pôr palavras na nossa boca. Quem aqui é um fracassado? Vai, responde, ninguém. Mas, se o diabo fala que você acabou de errar numa coisa, o que você fala? Fracassei. E você pode falar para o diabo, até você pode ter razão pelo erro que eu cometi. Porém, eu não vou fracassar mais. Eu sou um mais que vencedor em Cristo Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Uma das coisas mais interessantes que eu achei é que Jesus, ele assumiu a obra redentora de morrer na cruz tudo, de vencer as lutas e as dificuldades por causa da palavra do Pai dele sobre ele. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o que Deus falou sobre ele? Este é o meu filho em que eu tenho prazer. Uau! Quando estava reunido Jesus, Moisés e na transfiguração, faltou um aqui, e Elias, na transfiguração,
Deus olhou e falou: este é o meu filho amado, nele que você tem que confiar. Entende? As palavras que Deus lançou sobre Jesus, quando Jesus era humano, fez ele vencer. E as mesmas palavras ele lança sobre nós, que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Ele lança essas palavras. Então nós temos que quebrar isso, essas maldições hereditárias da nossa vida, que podem vir dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos tataravós. A Bíblia diz que ela pode vir de 4 gerações. Ok? Nós não sabemos o que os nossos avós fizeram, os nossos bisavós fizeram. Nossos pais, a gente ainda tem uma interpretação mais ou menos do que eles fizeram, né? E também as maldições entram por aquilo que nós fazemos, praticamos ou falamos. Nós não sabemos o que eles falaram, né? De repente o avô falou: os filhos seus vão ser isso, isso, aquilo, né? E aquilo outro também, né? Pode ter falado. E o pai nosso absorveu. E a gente começa a sofrer. Mas quando a gente tem Cristo, a gente quebra todas as maldições que havia contra nós. Todo escrito de dívida, toda maldição, toda condenação ficou para trás. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê você crucificado em Cristo Jesus. Ele vê você em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, nova criatura é. Então, quando nós buscamos isso, né, nós entendemos isso. Lembra que nós falamos que tínhamos que diagnosticar e eliminar? Vocês tiveram uma semana para diagnosticar e eliminar pensamentos tóxicos. Pastor, nem lembrei disso. Pois é. A gente tem culto só domingo para dar um prazo de uma semana para você trabalhar e limpar, porque tem a sua parte de limpar a casa, né? Você esqueceu de fazer comida para comer? Esqueceu de varrer a casa? Eu sei que muitos não varreram porque não tiveram tempo, né? Mas assim, a gente faz as atividades normais. E uma atividade normal nossa é limpar a nossa casa espiritual, para que Deus possa despertar o sobrenatural. Amém? Então nós temos que ter isso. Irmãos, e é todo dia, desculpa, mas é todo dia. Todo dia. A gente come todo dia, e a gente ora todo dia. Né? Então, nós temos que ver aquilo que nós de nós mesmos pensamos, aquilo que nós de nós mesmos falamos, e aquilo que nós mesmos falamos sobre a nossa família. Principalmente os pais, que têm toda a autoridade sobre os filhos. Ok? Então nós temos que cuidar disso. O diabo, ele usa, e a base dele, a legitimidade dele, está numa transgressão que nós cometemos. E ele é acusador, chamado de acusador. Então ele vai tentar nos acusar naquela transgressão. Para quê? Para levar a gente a dar autoridade para ele agir na nossa família. Mas aqui não. Aqui não vai acontecer isso. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos ser estudiosos da Bíblia para ter respostas às palavras. Quando Jesus foi tentado no deserto, que depois de João Batista, a primeira coisa que ele foi levado ao deserto e foi tentado, as respostas dele foram por quê? Por cada palavra que ele recebeu do Pai. E foi a palavra que ele usou para derrotar o inimigo. Não só de pão viverá os homens, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava sempre com a palavra na boca, porque sobre ele foi lançada uma palavra de bênção. Então o diabo tentou desviar ele da bênção, mas ele tinha o poder da palavra que foi lançada pelo Pai. Quando nós oramos, o texto que Deus nos deixa para orar é Pai Nosso. A primeira expressão, a primeira palavra de poder vem do nosso Pai. E o nosso Pai já declarou que nós somos vencedores. Ele deixou tudo escrito aqui, é só a gente ler, tá, gente? Tá? Vocês prometem para mim que vão ler a Bíblia? Amém? Todo dia a gente lê um pouquinho. Então, Deus, Ele nos dá base para vencer o inimigo. As palavras tóxicas existem, não precisa a gente ficar citando tantas palavras, mas eu quero citar a vitória. 2 Coríntios 10, capítulo 4, 5, não está aí, diz que a arma das nossas milícias não são carnais, e sim espirituais. As armas que lutamos, né, elas não são carnais, elas são espirituais. Então, com essas armas que nós vencemos,
Nós vencemos por ter a convicção que fomos salvos, que fomos libertos, que fomos transformados. Nós vencemos pela convicção que nós temos a proteção da couraça da justiça. Nós vencemos porque nós temos a convicção que estamos calçados os pés no Evangelho da Paz. Nós vencemos pela convicção de que nós temos um escudo da fé ousada para nos proteger. Nós vencemos pela convicção de que nós temos a palavra do Espírito, que separa espírito de alma, e que ela tem que ser usada tanto para defesa como para ataque. Nós temos a convicção. Amém? Né? Então, quando as armas nossas não são carnais, são espirituais, nós vamos usar as armas espirituais. E para usar as armas espirituais, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque se não conhecer a palavra de Deus, nós não vamos ter arma para usar. Jesus venceu através da palavra. Então é a palavra que vai te ajudar a vencer. Eu vou ser sincero, irmãos. Eu amo essa Bíblia aqui que eu tenho, tá toda coisa. Porque essa Bíblia eu gosto de ler bastante. Entendeu? Né? Eu leio a daqui. Quando eu estou no carro, parado no estacionamento, não tenho o que fazer, eu leio a daqui. Quando eu estou no dentista, que eu tenho que esperar o dentista, eu não levo essa, eu leio a daqui. Ok? Percebe? Né? Mas essa aqui é a que a gente risca. É a que está toda suja, sabe? Então, assim, quantos de nós deixamos de usar essa palavra de papel? De vez em quando é bom, tá? Você lembrar dela e tirar do Salmo 91, né? Rir, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? E pegar e ler a palavra, e riscar, e escrever, sabe? E estragar o papel de tanto escrever, tá? Porque você tem facilidade de comprar uma nova, então se estragar essa, você compra uma nova. Eu já tive várias Bíblias. A primeira Bíblia minha, depois daquela que eu dei, está guardada, porque ela está toda já mofada, toda, dentro da minha garagem lá. Mas vai lá, porque não tem nem jeito de mexer nas páginas mais. Aí eu comprei outra, né? Risca outra. E a gente vai lendo a Bíblia todos os dias. Amém? Programa de ler a Bíblia todo esse ano, que ela é a arma para você ter vitória sobre os seus pensamentos e sobre as palavras que saem da sua boca, dominando o seu coração. Ok? Outra coisa, lá em Timóteo, ele diz, a gente vai pôr aí daqui a pouco Colossenses 3, 3 de 1 a 10, pode até já colocar, mas em Timóteo diz, foge das coisas que te trazem pensamentos tóxicos, que suja o teu coração, que saem palavras e as suas ações depois disso. Você já viu que uma briga não começa com um tapa, começa ou com um xingamento, ou com a palavra que falou mal? Nunca começa com um tapa. O tapa já é a consequência, né? Começa sempre com uma palavra que fere o coração da outra pessoa. É ou não é? Só eu que sei disso? Até você ver a briga e tal, começa com a palavra. Houve alguma coisa, houve alguma ação no passado que vai gerar essa ação corrosiva, né? Então ele diz, foge dessas coisas, no verso 11 de 1 Timóteo 6. E no 12 diz, combate o bom combate da fé. Fala comigo, combate o bom combate da fé. Porque as nossas armas não são carnais. Vamos, estou treinando vocês. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais. Então, foge das coisas ruins que vão te influenciar, ok? Combate o bom combate da fé. E para isso você tem Efésios 6, a armadura de Deus. Amém? Vamos para para Colossenses, capítulo 3. Colossenses não, Isaías, né? Desculpa, eu falei errado aqui. Isaías, tá? Isaías 40, verso 1 a 5. Colossenses a gente usou no domingo passado, né? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradar-lhe que já a sua milícia é acabada. Uau! A milícia é luta, é a guerra, é a dificuldade, né? Já é acabada. Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu o dobro da mão do Senhor. Já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Já foi eliminado. Lembra, Jesus riscou todo o escrito de dívida? Acabou, eliminou. Já foi. Ok?
Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo, vereda ao nosso Deus. Então, nós temos que preparar. Jesus está voltando, nós que preparamos a volta dele. É nós que pregamos, é nós que levamos o evangelho. Ele convence, o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É nós que vivemos uma vida de andar no Espírito. E ao andar no Espírito, nós vivemos um caráter e uma santidade que o mundo não conhece. E por isso, nós expressamos, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós expressamos o reino de Deus na terra. Olha para o embaixador que está do seu lado, a embaixatriz. Ai, pastor, mas tem tanta coisa na minha vida ruim. Não estou a falar disso. E isso aqui acabou de falar que foi expiado já. Já foi feito. Nós temos que aprender a andar por fé, irmãos. E ter atitudes que expressam essa nossa fé. E ter atitudes que expressam aquilo que nós vivemos, de andar no Espírito. Dá vontade de matar? Ama. É ou não é? Amar pessoas, a nossa paixão. Amar pessoas, a nossa paixão, é um dos nossos valores. Fala, eu pertenço aqui a essa igreja. Pode falar, eu pertenço aqui à Igreja da Paz, que é a igreja de Jesus Cristo. E amar pessoas é a nossa... Pastor, mas ele me fez mal. Você quer uma lista dos que me fizeram mal? E nós decidimos amar? Eu contei para o pessoal de manhã, falei, olha, teve uma situação na minha vida que foi tão chata, que eu estava com o coração amargo com aquelas pessoas. E todas as vezes que eu passava perto, eu lembrava deles, eu não falava nada, eu não dizia mais aqui dentro, aquilo corroía por dentro. E aí eu falei, Deus, eu preciso de sua ajuda. Aí Deus falou, passe e abençoa, começa a abençoá-los. E eu comecei a abençoá-los e toda a situação mudou. Porque quando você começa a abençoar, você não vai ser contra aquilo que você está profetizando. Você está profetizando bênção, você vai amar as pessoas. Quanto mais você abençoa as pessoas, mais você ama, independente do que elas te fizeram. Sabe o que vai acontecer? Deus vai limpar do seu coração. E aí você vai poder viver livre. Então, é muito gostoso isso aqui, né? Endireitai o ermo, no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. O hominho torto, Jesus endireitou. Irmãos, as situações difíceis da nossa vida, complicadas, vou ser sincero, a gente não tem situação difícil nem complicada. A gente que complica as situações que a gente vive. Desculpa lá. Se você num dia não tem feijão para comer com arroz, você reclama do feijão, você está trazendo uma maldição para sua mesa. Come um arroz feliz. Pastor, mas só tinha um ovo. Graças a Deus. A Bíblia diz, dai graça em todas as coisas. Ok? Começa a dar graça em tudo. Até nas coisas que acontecem ruim com a gente fala, todas as coisas cooperam para o bem. Ah, vocês sabem, né? E praticar isso. Né? Todas as coisas. Aí acontece uma coisa, furou um pneu na estrada. A gente não fala palavrão aqui que o povo fala no mundo. Pior que é crente falando. Saí essa semana para fazer umas coisas, quando eu desço de casa arrumadinho assim, todo bonitão, né? Cheiroso, tinha passado perfume, passado aquilo no cabelo para poder resolver os problemas que tinha que resolver, porque a gente chega num lugar bem vestido, o povo recebe a gente diferente, né? Aí eu me visto bem para o povo me receber, tinha que ir em banco, essas coisas. Sai na porta, minha vizinha com o pneu do carro da frente furado. E eu me caí na graça de oferecer ela para poder trocar. Pensa num pneu que foi apertado com aquelas máquinas que tinha uns 10 anos que não saía. E com medo de sujar a roupa, né? É detalhe. A mão ficou preta. Depois o pneu não saía, eu liguei para o mecânico e ele falou, dá chute nele. Né? E a menina falou, eu nunca ia dar conta de fazer isso. O bicho é desse tamanho, realmente. Eu subia em cima daquele negócio, fazia assim. Aí consegui, troquei o pneu para ela. Aí
agradeci, convidei até ela para vir na igreja, essas coisas que eu não perco a oportunidade. E depois, eu estava com a mão tudo suja, eu pensando, como é que eu vou limpar isso, né? Antes de ir para o banco, vou ter que voltar lá em casa. Aí ela veio com um saco de aquelas paninhos, toalhitas, mas tudo perfumada. Você sabe que minha mão ficou limpinha e perfumada? E outra, aí eu fui para o banco. Já tinha perdido 1 hora aí naquele negócio, perdido nada. Porque todo lugar que eu cheguei, eu fui o primeiro a ser atendido. E em menos de segundo me resolveram os problemas. Até eu fiquei olhando assim, eu resolvi 4 problemas em 15 minutos, gastei 1 hora trocando um pneu. Só que a pessoa começa a xingar o pneu, o ex-dono do carro, né? O vale na nossa frente, ele é aplanado. Você vai andar em descanso. Se você realmente eliminar as palavras tóxicas da sua boca, começando nos pensamentos, que nós começamos no primeiro texto, nas coisas que temos que pensar, ok? Eliminar não é fácil, de vez em quando sai uma. É ou não é? Quando sair, pede perdão para Deus e corre para pedir perdão para a pessoa. E se a pessoa não aceitar, pelo menos você fez sua parte, ok? Né? Vamos resolver o problema, porque aí vai aplanar o nosso caminho. Porque nós, antes, fazemos as coisas que agradam o coração de Deus. Porque aqui fala, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda do nosso Deus. Você acha que Deus precisa de você preparar muitas coisas? As suas atitudes preparam a volta de Jesus. O andar no Espírito, as reações que temos, as palavras que falamos, elas eliminam ações corrosivas. Nunca vi um divórcio começar no divórcio. Caso contigo e já assina aqui o papel. Acaba de assinar, não. Não falou de mel, lá briga. Né? Aquelas coisas começam, né? Aí depois palavras. Palavras machucam, ok? Nós sabemos disso. Mas Jesus cura o nosso coração. Jesus pega o homem torto e põe ele direito. Porque ele é carpinteiro. Né? Ele acaba até com o nariz de Pinóquio. Os mentirosos, né? Ele é carpinteiro, né? Ele é fantástico. Então, todo vale será exaltado com as nossas atitudes. Os montes dos outeiros serão abatidos, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aí, a glória do Senhor se manifestará. Toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Irmãos, quando fala que a glória do Senhor se manifesta, depois que nós eliminamos o que é pensamento tóxico, palavra tóxica, sabe? As atitudes corrosivas morrem por causa disso. O caminho fica preparado. Deus vem, derrama da sua glória, e Ele vai fazer um avivamento. Porque aí Ele vai fazer a parte dele. Mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que limpar a nossa casa. Nós temos que quebrar as maldições. Nós temos que destruir as cadeias do inferno. Isso de se destruir com atitudes. Que eu quero voltar ao primeiro texto para ver o que a gente deve pensar, em vez de lutar lutas que a gente não consegue vencer. Porque tem lutas que são nossas, mas tem lutas que são do Senhor. E vocês vão vencer, porque eu estou diante de vencedores. Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Então, eu vou me alegrar de vez em quando? O que está dizendo ali? Sempre. Fala comigo, sempre. Ah, mas é tão difícil, pastor. Não perguntei se é difícil. Deus não perguntou. Deus só falou para você regozijar. Só isso. Outra vez digo, regozijai-vos. Ah, mas está difícil. Não perguntou? Ele só falou para você se alegrar. Aí você pensa que está difícil? Vai para frente do espelho, começa a sorrir para o espelho. Faz uma experiência de você sorrir dentro do comboio para as pessoas. Logo, logo eles vão estar sorrindo para você. Gente, eu tirei um sorriso do presidente da República. Ele estava sentado lá, todo mundo passando assim, eu passei. Aí eu fui lá e... abençoar você, meu irmão. É tu. Percebe? Entende? Eu fiquei indignado, quando os irmãos passavam. E eu falei, mas não pode todo mundo passar desse jeito, eu tenho que dar um jeito. Um sorriso abre as pessoas.
Então, sorria, tá? E ele diz, seja a vossa equidade notória. O que é? Abra mão daquilo que você pensa que é bom para você, para aquilo que é prioridade. Seus filhos na casa do Senhor, seus filhos participando das coisas de Deus é prioridade para os pais. Mais do que escola. Eu queria que meu filho casasse com o Zezinho. Aliás, o pai dele é empresário, a mãe dele é diretora não sei o quê, e ele está estudando para isso. Você não está pensando na vida do seu filho, você está pensando no dinheiro que vai sustentar ele. E há 2 deuses na Bíblia. O Deus nosso, poderoso, onipotente, e Mamon. Quando a gente pensa assim, a gente vai falar assim, a gente está falando o que vai ser a vida dos nossos filhos. Depois casa com um cara que salafrário, não tem nada a fazer, vai fazer sofrer nossa filha. Eu oro desde pequenininho para minhas filhas, Deus não deixa elas escolher. Tanto que, vou contar para vocês, que já é, a Esther está num relacionamento de romance real com um rapaz na Itália. E quando ela ligou para mim, antes de relacionar com ele mesmo, já oficial, ela, pai, eu queria saber o que o senhor sente. Eu orei, falei, amor, sinto paz. Vamos para o checklist. E uma das coisas do checklist, ela falou para mim, pai, ele é igual ao senhor. Se as reuniões começam às 6, ele está às 5 orando antes. Que nem é horário dele orar, porque tem lá nos horários, né, deles fazer os horários lá da escola e também das viagens missionárias. Ele está sempre à frente orando. Eu falei, opa, se o cara levanta para orar, já está na minha lista de prioridade, para minha filha. Quando ele esteve comigo conversando, para ver se a gente se entendia, porque eu falei para ela, outra coisa é ele vir conversar comigo. Pegou o aviãozinho, veio aqui, viajei com ele, só os 2 dentro do carro, eu falando um portunhol e ele falando um espanhol e italiano. Estava muito legal o negócio. Mas uma coisa ele falou para mim, que foi aonde eu falo para vocês, que meu coração ficou muito tranquilo. Ele falou, não tem nada para dar, eu só tenho fé. Eu falei, isso é dos meus. Porque se o cara vive pela fé, o resto vem. Entende? Então, se logo vocês ouvirem se ela vai casar ou não, que vai casar, né? Só que o tempo, quando for casar, aí vocês ficam sabendo que antes disso, né? Ela fez o checklist da fé do cara, junto com o papai. Então, qual é o primeiro valor nosso ali? Deus é a nossa prioridade. Como Deus é a nossa prioridade, a prioridade primeiro está a fé acima das outras coisas. Bem? Então, acabando aqui, a glória do Senhor vem. Ela vai se manifestar, toda a carne, juntamente verá. O povo português e o povo que mora em Portugal vai ver Jesus através da sua vida, porque Deus vai endireitar as tuas veredas. Ele vai organizar o teu caminho, vai aplanar o teu caminho. Por causa do seu testemunho, Deus faz. Lembre-se que há uma condicional, que é por causa de nós fazermos a nossa parte, que Deus faz a dele. Nós queremos o despertar sobrenatural. Bota lá. Despertar. Sobrenatural. Já vem, despertar sobrenatural. Está chegando. É porque a gente ainda não está pronto. Daqui a pouco ele chega. Aí, olha só. Tão bonito, né? O despertar sobrenatural. Nós queremos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, porque não tem coisa melhor que viver com Jesus, irmão. Não tem, não existe. Então nós queremos, não queremos? Mas o condicional é que nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero terminar hoje, como terminou a semana passada, nós orando, ok? E nós quebrando todas as maldições que há sobre a nossa vida. Se elas vieram pelo inimigo, se elas vieram por palavras nossas, se elas vieram, sabe? Interessa. Interessa que quando eu aceito Jesus, o que era velho, eis que faz tudo novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo que era velho, ficou para trás. Para de olhar para o espelho retrovisor. Olha para frente. Olha para Jesus. Olha para o presente e futuro, que Deus vai trazer o sobrenatural à sua vida. Vamos ficar em pé. Queremos orar, irmãos. Queremos orar mesmo, né? E eu quero que seja você declarar sobre a sua vida.
Porque é você que limpa a sua casa. O Dionísio estava varrendo a igreja ontem ou anteontem, não sei, aqui com a gente, né, varrendo. Ele fez tanta sujeira, né, Dionísio? Ele falou, mas se a gente não varrer, não sai, né, Dionísio? Vamos limpar a nossa vida diante de Deus. Vamos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Começa você no seu lugar. Fala, Deus, eu quero te pedir perdão. Todas as minhas falhas. Eu quero te pedir perdão pelos erros dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E eu quero nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, invocando o nome de Jesus sobre a minha vida, eu quero quebrar toda a maldição que veio sobre mim. Espírito Santo, fala para ele, me ajuda. Me ajuda a trazer pensamentos que agradam o teu coração. Pensamentos de paz. Me ajuda. Me ajuda a pensar em tudo que é verdadeiro. E a palavra do Senhor é a verdade que liberta. Me ajuda a pensar em tudo que é honesto. Me ajuda a pensar em tudo que é justo. Me ajuda a pensar em tudo que é puro. Tira a impureza do meu coração. Tira a imundícia da minha mente. Espírito Santo, eu te estou dando a liberdade de limpar minha mente, limpar o meu coração. De me chamar a atenção quando há desejos de olhar para aquilo que não traz bênção na minha vida e traz maldição. Que corrói a minha vida. Eu quero pensar em tudo que é de boa fama. E quando eu olho para as pessoas, eu não olho para aquilo que elas é do passado, mas eu olho para aquilo que ela é em Cristo Jesus. Mesmo que ainda não mudou. Eu profetizo sobre a vida daquela pessoa a mudança. Em vez de eu comentar o erro dela, eu quero, Senhor, que eu profetizo sobre ela a boa, perfeita e agradável vontade sua. Deus vai mudar, Senhor, que eu pense em tudo que é a virtude. E se algum louvor, Senhor, há, e nisso eu possa pensar. Me ajuda, Espírito Santo. Fala para ele, me ajuda, Espírito Santo. A Bíblia diz que tu és o meu ajudador. Eu preciso de ti. E eu, Senhor, eu vou tomar posse de uma nova vida agora. Não a vida que eu quero, mas a vida que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que eu serei feliz na vida que o Senhor tem para mim. Eu serei realizado na vida que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que se eu buscar o teu reino e a tua justiça, todas as minhas necessidades serão supridas. Eu entrego as minhas necessidades nas tuas mãos, ó Deus. Porque se confiarmos no Senhor, como diz a tua palavra, tu é que vai realizar os desejos do meu coração. E hoje os desejos do meu coração é ter a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Começa a falar com Ele essas coisas. E Ele está te ajudando. Durante a semana, quando você falar uma palavra que você... morde na língua. Morde na língua. Ele nem falou de língua aqui, né? Mas morde nela. Porque é um bichinho tão pequenininho, mas ele vira um navio. O lemezinho é, morde. Não vou falar mais essas palavras. Vou mudar as palavras dentro da minha casa. Vou mudar as palavras dentro do meu carro. Vou mudar as palavras junto com a minha família. Não é fácil, irmãos, tem hora que a gente erra. Mas pede perdão, muda, volta. E continue dedicando a sua vida em falar o melhor de Deus, em viver o melhor de Deus, em expressar o melhor de Deus. Você endireita as veredas para a volta do Senhor. Porque quando você faz isso, você abre caminho para Deus endireitar as suas. E fala para o Senhor, Senhor, muito obrigado. Eu tomo posse hoje de que nenhum pensamento tóxico, nenhuma palavra tóxica vai me levar a ações corrosivas. Porque melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Mas para que elas sejam melhores, eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Então, Senhor, eu vou viver isso. Melhor vai ser o final. Vai ser receber o prêmio do Senhor. Vai ser estar com o Senhor.
Mas mesmo na terra, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom? Fala assim, em todo o tempo. Deus é bom? Em todo tempo, Deus é bom. Vamos viver isso, amém?